Aleluia, glória a Deus, seja bem-vindo a mais um Repartir nessa quarta-feira que o Senhor preparou para que todos nós, reunidos uma só voz, proclamássemos essas palavras tão maravilhosas que tanto tem me alimentado. Eu tenho certeza absoluta no meu espírito que você também tem sido alimentado e edificado por essa palavra, que você tem à sua disposição todos os dias, de domingo a domingo, de segunda a segunda, tem palavras para você se alimentar, para você se fortalecer, para você ficar edificado, para você ficar adornado, para você ficar limpo, para você ficar lavado, para você ficar purificado. Meu Deus, tem palavra todos os dias. Então, se deleite nessas palavras, se alimente com essas palavras, porque o próprio Cristo disse: essas palavras que eu vos digo são espírito e vida. Então, essa palavra é para ser expressada, para ser vivida e, acima de tudo, para fazer parte de nós, para fazer parte do nosso DNA, da nossa genética, para fazer parte do quê? Da nossa genealogia. Glória a Deus que essa semana estamos findando a última semana onde nós estaremos continuando a falar de Tamar, né? Você foi abençoado? Você foi enriquecido aprendendo sobre Tamar? Eu fui muito enriquecida, eu aprendi muito sobre Tamar. Meu Deus, essa rompedora, essa mulher que rompeu, que foi além, esse ventre que Deus escolheu para abrir então o caminho para onde Cristo tivesse a sua marca em sua genealogia. E nós falando de Tamar, de Raabe, de Ruth, meu Deus, de Batseba, Maria, todos esses ventres improváveis, rejeitados, amaldiçoados, todos os ventres que aos olhos humanos totalmente impossível de que acontecesse alguma coisa, mas nosso Deus, eu vou dizer uma coisa para você, ele é especialista em trabalhar nas improbabilidades, ele é especialista para pegar as coisas loucas e vis e desprezíveis dessa terra e fazer com que a promessa, o testemunho e a obra dele se realize, sabe para quê? Para confundir aqueles que são alguma coisa segundo o método, segundo o sistema desse mundo. Então Deus é aquele que ele vem fazendo as suas maravilhas de todas as formas tão improváveis, tão insondáveis ao coração humano. Por isso que nós louvamos a Deus, porque somente ele poderia fazer o que ele fez, reverter cenários, fazer obras maravilhosas, mudar histórias. Meu Deus, aleluia. Então glorifica ao Senhor deste privilégio de você poder fazer parte da família de Deus. Isso mesmo. Vamos falar da semana da genealogia messiânica vencedora, onde estamos falando desde domingo sobre esse mapa genealógico da redenção. E quero saber de uma coisa? Eu e você estamos inclusos nesse mapa maravilhoso, porque foi uma escolha de Deus. O próprio Deus nos escolheu. Sabe por quê? Porque ele disse para Abraão em Gênesis 12:3: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha o privilégio de Deus escolheu muito antes. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra, expressando a promessa de Deus a Abraão, de que através dele, da sua descendência, todas, você e eu, fôssemos benditos, aleluia. E Paulo também, em Efésios 3:15, vai reforçar essa bênção de sermos incluídos nesse mapa. Ele fala em Efésios 3:15: por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda família, tanto no céu como sobre a terra. Toda a família toma o nome de Deus. Na versão King James vai dizer assim, ó: por esse motivo, dobro meu joelho diante do Pai, do qual se deriva toda a paternidade. Eu amo essa palavra paternidade.
nos céus e na terra. Então, nós temos essa paternidade, essa inclusão, essa promessa de Deus de que fomos incluídos no seu plano de amor, no seu plano de redenção, aleluia. Nessa semana da genealogia vencedora e rompedora, sim, porque Tamar rompeu todo o sistema, toda fala, toda vergonha, toda exclusão, todo julgamento, toda maldição. Ela foi uma mulher guerreira, rompedora, e Deus se agradou da atitude de Tamar. Por quê? Porque o Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de poder, amor e moderação. Para quê? Para avançarmos. Ele nos dá a promessa, só que nós temos que ir de encontro a essa promessa, como Abraão foi de encontro com a promessa. Deus disse para Abraão que daria, e Abraão foi de encontro com a promessa, como? Pela fé. Por isso que eu e você herdamos essa fé de Abraão, pai da fé, porque Deus se agradou de que ele cresce sem ver, sem saber, sem entender nada. O próprio Deus guiou Abraão. Hoje nós temos Waze, nós temos tantos aplicativos, tantas tecnologias. Abraão não tinha nada disso. Ele simplesmente foi obediente a uma voz de um comando. Abraão, sai e vai. Onde nós também vemos a palavra ali em hebraico, letlehá. Sai de si mesmo, Abraão, sai, vai. Eu vou te guiar. Que isso, andar pela fé. E eu e você fazemos parte dessa geração maravilhosa. Então, nessa semana toda nós falamos, né, dessa genealogia, conceber a identidade do espírito redentivo de Adão até Noé, as 10 gerações até o dilúvio, gerar as respostas ao chamado edificador, as 10 gerações de Noé a Abraão, as águas da morte, na marca do batismo, nos leva à ressurreição pela fé em Cristo que vive em nós. As águas de morte do dilúvio ali era a marca de um batismo de morte que nos leva à ressurreição. Então nós continuamos. Então, segunda e terça, hoje quarta, reagir aos ataques e linhagem sacerdotal. A linhagem sacerdotal, as 14 gerações de Abraão a Davi, aleluia, que aliás o nome Davi, é o número 14, dá o nome de Davi, que significa amado. Então nós vamos reagir aos ataques dessa linhagem sacerdotal, de reis e sacerdotes, sim, nessa soberania, homem da fé, e sacerdote com encontro. Abraão, o homem da fé, e ele tem um encontro ali com Melquisedeque, onde Deus ali, depois do confronto de Abraão, ali com os reis, ali, ele vem naquele resgate da família de Ló, e Deus se coloca no caminho de Abraão. Com o quê? Com aliança, pão e vinho, sumo sacerdote Melquisedeque, que não tem início nem fim. O próprio Deus se coloca no caminho de Abraão e faz com Abraão uma aliança. E depois, se você observar lá em Gênesis 15, também vai falar de uma passagem. Meu Deus, como eu fui abençoada com a revelação do Espírito, no meu espírito, com essa palavra de Gênesis 15. Teve um dia de uma semana que eu dormi à tarde, peguei no sono profundo à tarde, e cheguei e dormi. Quando eu acordei, já era quase meia-noite. Eu nem tinha tomado banho, caí no sono profundo, como Abraão caiu no sono profundo em Gênesis 15. Aí eu acordei meia-noite, peguei a palavra, tomei banho, me arrumei. Depois que peguei a palavra, que já não tinha mais sono para dormir ali, comecei a meditar em Gênesis 15. Meu Deus, como eu fui visitada
pelo Espírito de Deus, essa palavra de Gênesis 15. Eu orei em cima de Gênesis 15, ali onde Abraão oferece o sacrifício a Deus, né? Pega 5 elementos, o cordeiro, a ovelha, e abre todos pelo meio, e a pombinha e a rolinha, e não abre pelo meio, deixa eles inteiros, e ali o próprio Deus passa, dá aquele sono profundo, e passa na marca de uma aliança, recebendo aquele sacrifício de Abraão, recebendo aquele sacrifício exposto de Abraão, aquela oferta de Abraão, chega como um cheiro diante de Deus. Meu Deus, como eu fui visitada por essa palavra. Então Deus se agrada das atitudes de Abraão, e a palavra toda fala sobre a minha história, a sua história, e o Espírito de Deus quer nos ensinar, trazer a palavra revelada da nossa oferta, do nosso sacrifício, da nossa entrega e da nossa fé, porque afinal somos filhos de Abraão pela fé. Então nós temos que ter essa fé acrescentada e acrescida como? Ouvindo a palavra, meditando na palavra, ruminando a palavra, comendo a palavra, vivendo a palavra, saboreando a palavra, até que a palavra seja nós mesmos, como João Batista, onde ele se manifesta como a própria palavra. Aleluia! Então nós vamos reagir aos ataques na linhagem sacerdotal. Nós estamos em Gênesis 18, as referências são em Gênesis 18, Hebreus 7, do 9 ao 10, e também 7, do 9 ao 10, são as palavras que vai nos nortear nessa semana, nesse reagir maravilhoso. Os seus descendentes se tornarão uma nação grande e poderosa. Por meio dele eu abençoarei todas as nações da terra. Deus dizendo para o próprio Abraão. Depois fala assim: porquanto Abraão pagou a 10ª parte, Levi, cujos descendentes receberam a 10ª parte, também pagou, pois Levi não tinha nascido, e por assim dizer, ainda estava no corpo do seu antepassado, nos lombos de Abraão. Abraão, quando se encontrou com Melquisedeque. Então, a linhagem sacerdotal tem as suas raízes na tribo de Levi. Dentro dessa tribo, Deus escolheu quem? Arão e seus descendentes para serem sacerdotes. Está lá em Êxodo 28:1. E tu, aproxima-te a ti e teu irmão Arão e os seus filhos consigo, dentre os filhos de Israel, para que administre o ofício sacerdotal. Então, sempre foi do desejo de Deus com que nós fôssemos esses que estivessem diante dele. O que é estar diante de Deus se não ter uma comunhão, se não ter uma intimidade, se não ter uma relação? Porque Jesus, quando ensina a oração do Pai Nosso, o que ele fala? Pai Nosso. O que te remete? Pai. Uma intimidade, uma paternidade, uma identidade, um acolhimento, uma confiança, uma segurança, um aconchego. Meu Deus, essa paternidade nos dá tanta segurança. Por que nós vemos hoje tantas famílias sendo roubadas na sua paternidade, na sua identidade? Porque a criança, quando cresce sem identidade, sem paternidade, sem amor, fica vulnerável, cresce já cheia de autoestima extremamente baixa, é totalmente vulnerável aos ataques, frágil, com dificuldades de aprendizado, mas o próprio Deus quer nos dar essa identidade, essa paternidade, esse acolhimento, essa segurança e nos fazer sacerdotes, estar diante dele, olhando para a face dele, mergulhando e recebendo da face dele como Moisés, como estava ali diante de Deus, ali no monte. A glória de Deus envolvia Moisés, a face de Moisés brilhava, porque a comunhão com a presença, a comunhão com Deus, a comunhão com a luz vai nos transformar de glória em glória, de vitória em vitória, que é a nossa aproximação, relacionamento. Aleluia! Então, de Abraão até Davi, as 14 gerações de uma aliança real. Abraão a Davi. O que nós vemos de Abraão com Davi? Desde Noé, que é a arca, aquela arca que protege, que guarda, onde Noé ali vem ali como um atravessador também, atravessando pela arca, vencendo as águas do dilúvio. Nós sabemos que os hebreus veio de Eber, que significa atravessador, e nós também, vemos dessa linhagem. Então nós vemos que Noé
Noé, ele entra na arca, onde era o próprio Cristo, guardando ali de uma continuidade que teria uma nova geração através de 8 pessoas da família de Noé. Foram salvos da água do dilúvio, a salvação veio ali prefigurando Jesus na água da morte. Então ele atravessa aquelas águas, rompe as águas. E o que é atravessar as águas? Dificuldades, os mergulhos do mundo, as sujidades, as situações, porque a fé, ela nos faz atravessar, ela nos faz romper, ela nos faz passar, ela nos faz ir além. O Senhor não nos isenta da dificuldade, mas com a fé acrescentada, dada, edificada e arraigada, nós vamos atravessar através dos problemas, atravessar através das situações. E eu atravesso, e você atravessa, e depois nós fazemos o quê? Edificamos um altar. Então nós vamos atravessar a arca, porque vai ter o quê? Uma aliança. Quem foi que fazia aliança, construía aliança com Deus? Que Deus gerava aliança através de altares. O altar remete à aliança. A noiva quer o altar, porque ela vai ter o noivo que vai dar a ela uma aliança. Então a Noé atravessa ali com aquela arca. Então nós vamos atravessar e romper de fé em fé, pela fé no Cristo, Filho bendito, acrescentada a nós, de uma herança poderosa. Vamos então, depois de atravessar com a arca que vai passar, vamos então construir altares ao Senhor, como Abraão. Todos os lugares que Abraão passava, ele construía altares ao Senhor. E o Senhor fazia alianças com Abraão. Então essa palavra, ela vai dar a você a arca, o altar e a aliança, que é o que nós vamos ter. Vamos atravessar para ter altares. E nesses altares teremos alianças. Então nós vemos ali a origem do povo hebreu, que atravessa. Porque eu, como falo para você, a fé atravessa, passa por ela, não se paralisa, mas avança. A fé não nos isenta de nada. Para quê? Para nos tornar fortes e resilientes às dificuldades que eu e você vamos atravessar. Abraão era um homem de fé, que tem a resposta de aliança com o sacerdote também, Melquisedeque, que aparece no seu caminho. Então, nós vamos manter a promessa messiânica, apesar das guerras, perseguições e corrupções, atravessando, porque eu tenho um altar e eu tenho uma aliança. A aliança sacerdotal se mistura à realeza para preparar o trono eterno em Davi, aleluia, gerado nos ventres escolhidos. Meu Deus, nós vemos essa genealogia, Tamar, né, desses ventres escolhidos, estratégias de mulheres como Raabe, Tamar, Ruth. Por quê? Porque Deus é especialista em reverter os cenários, reverter as histórias totalmente imprevisíveis nos caminhos que não são humanos e sim celestiais. Aleluia! Nós vemos também um ventre que gerou um sacerdote que não está nessa lista, mas Ana gerou um ventre consagrado ao Senhor e gerou um sacerdote ali, Samuel, aleluia, consagrado ao Senhor, aleluia. Então nós vamos do altar de Deus até uma aliança que vai dar a aliança em Davi. Sabe por quê? Essas gerações, e nós estamos inclusos e vamos atravessar, porque cada geração é um elo de resistência e honra a aliança, mesmo em tempos de decadência. Deus guarda a sua linhagem com foco sacerdotal e aleluia. Olha aqui essa aliança, onde fala agora em Davi: fiz aliança com o meu escolhido e jurei a Davi meu servo, para sempre estabelecerei a sua posteridade, firmarei o teu trono de geração em geração. O Salmo 89. E encontrei Davi, meu servo, e com o meu santo óleo ungi. A minha mão será firme com ele, o meu braço
o fortalecerá. O inimigo jamais o surpreenderá, nem o há de afligir o filho da perversidade. Esmagarei diante dele os seus adversários e ferirei os que o odeiam, e a minha fidelidade, a minha bondade hão de acompanhar, e em meu nome crescerá o seu poder. Então nós vemos ali de Abraão a Davi, da fé que gera um altar, que gera uma aliança eterna. Por que que Deus tinha esse plano de nos colocar nessa aliança? Porque vai falar lá em Apocalipse assim, ó, da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, e a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos, amém. Reis, sacerdotes. Pedro vai falar: vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido pelo sangue de Jesus. Para quê? Para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual, sacerdócio santo. Para quê que o sacerdócio é santo? Oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Por que que nós estamos inclusos nessa genealogia? Para sermos representantes, embaixadores, sacerdotes que vai apresentar a Deus as nossas vidas, a nossa geração, a nossa família, os nossos filhos. Então, de Abraão até Davi, se levante com o altar, se levante com um sacerdócio, se levante com uma aliança para ser o intercessor da sua geração, dos seus filhos, da sua casa, daqueles que vão continuar um legado, porque o sacerdote, ele está diante de Deus para interceder a Deus por todas as coisas, e a oração dos justos é poderosa em seus efeitos. Então, como sacerdócio, nação santa, que você carrega essa unção para proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas, para falar, para expressar, para consagrar, para clamar, para pedir, para entregar, para falar através e pelas gerações que nos sucederão, para que o Senhor complete um testemunho e somente o nome dele, o dele, seja glorificado para todos sempre, em nome de Jesus. Aleluia. Vai aparecer na sua tela o QR Code. Oferte, abençoe, contribui, abençoe os irmãos missionários que estão na obra com os pés apostólicos em todos os lugares. Você pode ajudar abençoando para que possam alcançar mais e mais homens e mulheres para Deus. Deus abençoe. Fique com essa palavra no seu coração, meditando, crescendo cada vez mais. Te amo em Cristo Jesus. Nos vemos nos próximos repartir. Deus te abençoe. Shalom, shalom, shalom. Senhor Jesus, obrigada, Senhor, por esse dia. Consagramos ao Senhor o dia de hoje. Reconhecemos que toda força, toda autoridade, todo poder vem de Ti. Te reconhecemos como origem, Senhor, e como destino de tudo que somos, daquilo que fazemos. Reconhecemos em Ti, Senhor, tudo o que precisamos, toda a nossa necessidade, tudo está em Ti. Tu és o Deus forte, o Deus fiel, o Deus tremendo, o Deus que é maravilhoso, Deus que é onipotente, onipresente, o Senhor da nossa vida, o Deus da nossa história, o Deus que escreveu os nossos dias. Senhor, como nós te amamos, Senhor, como nós precisamos de Ti, como dependemos do Senhor para todas as coisas. Nos colocamos em total dependência nesse dia, Senhor. Erguemos a Ti, Senhor, o nosso clamor. Declaramos, Senhor, que em Ti nós confiamos, que o Senhor não nos deixa confundido em nada, que o Senhor não deixa que os inimigos triunfem sobre nós, que são todos confundidos, aqueles que não esperam em Ti, mas nós esperamos no Senhor, nós esperamos no Deus que não nos confunde, no Senhor que nos faz enxergar os caminhos, que nos faz saber os Teus caminhos e que nos ensina todas as Tuas veredas. Guia-nos, Senhor, na verdade, nesse dia.
Nos capacita, Senhor. Nós sabemos que todos os caminhos, Senhor, são teus. Dependemos da tua direção, da tua misericórdia, da tua verdade, Senhor. Nós estamos aqui declarando que guardamos, Senhor, a tua aliança, o teu testemunho. Em nome de Jesus, nós tememos a ti, Senhor, e temos a tua palavra que nos direciona nesse dia. Temos a tua palavra de vida, Senhor. Estamos nessa semana do mapa genealógico da redenção, Senhor. Estamos incluídos nessa redenção. Estamos, Senhor, numa genealogia messiânica que é vencedora. Vencedora. Declaramos a vitória dessa geração, a geração messiânica, a geração que anuncia a tua volta. Cada período, Senhor, tudo que estamos aprendendo nesses dias, absorvendo, recebendo, entendendo, que tudo isso seja, Senhor, aplicado à nossa história, Senhor, e transmitido às gerações. Oramos nesse dia, Senhor, porque é a nossa quarta-feira de reagir. Reagimos, nos levantamos numa reação adequada e alinhada ao nosso espírito. Temos, Senhor, a nossa reação nesse dia, Senhor, aos ataques à linhagem sacerdotal. Estamos aqui declarando as 14 gerações, de Abraão até Davi. Abraão, que foi esse homem que tinha a semente sacerdotal dentro dele e também tinha a semente do rei dentro dele, de Levi, de Judá. Ele carregava essa porção, Senhor. E Davi tem essa marca, Senhor, daquele que é rei e sacerdote. E nós somos uma nação de reis e sacerdotes. E nessas 14 gerações, Senhor, nessa marca geracional, nós temos uma linhagem sacerdotal prevalecente. Tudo que se levanta contra o nosso sacerdócio, que se levanta contra aquilo que temos e cremos, Senhor, caia por terra em nome de Jesus. Definimos nesse dia, Senhor, a nossa aliança, Senhor, com Melquisedeque. Temos pão e temos vinho, somos alimentados pela comunhão. Os nossos encontros são encontros de comunhão, com a alegria da vitória sobre as guerras. Temos, Senhor, nesse 10º rei, a porção que nos abençoa, a porção que consagramos, reconhecendo o sacerdócio para sempre, em nome de Jesus. Quero declarar nesse dia que todo o nosso servir, toda a nossa entrega, Senhor, tudo faz parte de um sacerdócio. Toda a retenção, tudo aquilo que tem aliança com este mundo, que tem pactos malignos com esta era, nós denunciamos. Todo servir maligno, todo servir omisso, todo servir do próprio ventre, nós nesse dia, Senhor, denunciamos todas essas conexões malignas, tudo aquilo, Senhor, que não constituiu um testemunho de servir, de dar e receber, de reconhecer, em nome de Jesus. Nós agora denunciamos a obra do inferno no tempo que nós estamos vivendo, declarando, Senhor, que as nossas mãos estão estendidas para abençoar, estendidas para servir, que o nosso serviço é consagrado, Senhor, de tudo que fazemos, em todo lugar que interagimos, é tudo que ofertamos, em nome de Jesus. Ofertamos no relacionamento, ofertamos em nossa casa, ofertamos em nosso trabalho, nos lugares onde o Senhor nos dá o privilégio de viver em comunidade, Senhor, temos a nossa oferta definida, o nosso sacerdócio definido da nossa entrega sem limites. Denunciamos os abusos, denunciamos as retenções, denunciamos mamon nesse dia, denunciamos aquilo que quer transformar a entrega numa lei, que quer definir como deve ser, quando o Senhor já definiu todas as coisas. E nós queremos ter esse coração limpo que entrega, limpo que reage, em nome de Jesus. Todos os ataques à linhagem sacerdotal nesse dia, nós declaramos a vitória do corpo de Cristo. Somos revestidos, somos reis e sacerdotes. Ah, Senhor Jesus, temos a marca de Abraão até Davi. Temos, Senhor, nessa geração, temos nesses 1000 anos, Senhor, como um dia. E esse é o dia que se chama hoje. É esse dia que definimos, é esse dia, Senhor, que declaramos hoje, Senhor, a vitória do corpo de Cristo, a vitória da linhagem sacerdotal. Temos esse sacerdócio limpo e verdadeiro, porque o maior sacerdote de todos é aquele que é filho de Abraão e filho de Davi, o sumo sacerdote para sempre, Jesus Cristo. Tudo está em ti, Senhor. Tu eras, tu és e tu sempre serás. Temos em ti e declaramos para sempre a origem e o destino. Ó Senhor Jesus, nós te amamos. Essa é a vitória desse dia.
Temos em Ti, Senhor, toda a nossa redenção. Nascemos em Ti, Senhor. Somos também filhos de Abraão. Temos herança, Senhor, a herança da fé que atravessa gerações. Em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, porque reconhecemos o sacerdócio com a nossa vida, com a nossa entrega, com todo o recurso que chega às nossas mãos. Abençoa os Teus filhos que fazem parte, Senhor, desse entendimento, que com consciência, Senhor, entregam, reconhecem e derramam o seu melhor. Nós te amamos, Senhor Jesus. Obrigada por esse dia, obrigada por essa palavra, Senhor. E reagimos no Espírito, alinhados em nome de Jesus. Amém. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, ó fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. E este rio está neste lugar. Eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, ó fonte de águas vivas. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas.
Deixei o cântaro pra trás. 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 Encontrei aquele que trouxe vida e paz. Deixei o cântaro pra trás. Rios de águas vivas flui dentro de mim, pois deixei o cântaro pra trás. Deixei o cântaro pra trás. O passado, condenações não mais. Deixei o cântaro pra trás. Falsas alianças